estudantes, tudo bem com vocês? Sou a professora Natália e estamos aqui para mais uma aula de Geografia para o 9º ano do ensino fundamental. Estamos em um lugar um pouco diferente, não é? Hoje nós iremos fazer uma viagem para conhecer as paisagens da Europa. Sim, o dever em casa está internacional. Então prepara aí a sua mala, a sua mochila e não esquece de colocar roupa de frio, viu? Porque o clima europeu não é igual ao do Espírito Santo, não. Oh, o nosso avião já chegou. Atenção, mas antes de embarcarmos, não esqueça de fazer o seu check-in na nossa aula, registrando a sua presença através do QR Code que está aí na sua tela. Vamos lá! Já embarquei. E enquanto nós não chegamos ao nosso destino, que tal saber de algumas informações importantes sobre a aula? A habilidade da BNCC que iremos tratar é a de identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, da Ásia e da Oceania. E no nosso objetivo é reconhecer os domínios morfoclimáticos europeus, através das diferentes paisagens existentes no seu território. As paisagens naturais dos países europeus são muito diferentes das que vimos aqui no Brasil. Mas assim como no nosso país, os países da Europa possuem diferentes características naturais por todo o seu território. Não existem apenas locais de clima frio. Assim como aqui no Brasil, não existem apenas locais de climas quentes. Para conseguirmos diferenciar esses ambientes, é importante que a gente entenda sobre os domínios morfoclimáticos europeus. Esses domínios nada mais são que as características naturais que as regiões apresentam. E que devido a essas diferentes paisagens que existem, precisam ser classificadas de maneiras diferentes, de acordo com o clima, a vegetação, o relevo, o solo e a hidrografia. Todos esses elementos geográficos e naturais que compõem tudo que está à nossa volta. Estamos quase chegando ao nosso destino, mas antes é importante localizarmos onde estamos indo, não é? Esse é o mapa do continente europeu. Ele é o segundo menor continente da Terra. Nós já podemos notar no mapa como realmente ele é pequeno, se comparado, por exemplo, ao continente americano ou também ao tamanho dos países da Europa e da América. Podemos perceber também que esse continente está próximo de um dos extremos da Terra. Você sabe qual é? Isso mesmo, o Polo Norte, no continente Ártico, uma região extrema e muito gelada. Então aqui a gente já começa a entender uma das causas e influências desse tão conhecido frio europeu, devido à grande proximidade que esse território tem do continente ártico. E a nossa primeira parada é na Floresta Temperada. Ela está presente na maior parte dos países da Europa. E eu tenho certeza que você já viu uma paisagem dessas nos filmes. Essas folhas avermelhadas e alaranjadas são uma característica marcante dessa paisagem. Ela está localizada na zona temperada da Terra. Ou seja, essa região onde as temperaturas são mais amenas, pois está localizado entre os trópicos e polos. Nesse bioma, as 4 estações são bem definidas ao longo do ano. A temperatura é mais amena e no verão o calor e a umidade se elevam bastante. No outono, as folhas adquirem coloração amarelada e alaranjada, pois elas estão prestes a cair. E quando elas caem, formam como um tapete de matéria orgânica.
Devido a isso, elas são chamadas também de caducifólias, que significa árvores que perdem recorrentemente as suas folhas. Já no inverno, o clima é muito frio e úmido, sempre resultando na formação de neve. Agora, para essa segunda parada, eu já estou agasalhada e você também coloca seu agasalho, toucas e luvas, pois estamos na Floresta Boreal, também chamada de taiga. Ela está presente em regiões de elevadas altitudes, de clima frio e próximo ao Polo Norte. Lembra que falamos da proximidade da Europa ao Ártico? Pois é, essa floresta está presente em países europeus mais próximos a ele, como a Finlândia, Suécia e parte da Rússia. As vegetações de pinheiros são predominantes, chamadas de florestas de coníferas. Para se adaptar ao clima extremo e à neve em suas folhas, esses pinheiros eles possuem folhas bem fininhas, que lembram agulhas, e por isso são chamadas de acicofoliadas. O solo dessa área, extremamente fria e nevada, não é tão rico em matéria orgânica, pois não há decomposição de folhas em suas árvores, porque na maior parte dos períodos do ano, o solo está coberto de neve, o que impede que a agricultura ocorra nessas regiões. E por isso, a exploração econômica dessa região é mais voltada à extração dessas madeiras. E saímos de uma área fria para vir para outra mais fria ainda. Estamos na tundra. Esse bioma que, como vocês podem ver, não apresentam árvores como na Floresta Boreal. Aqui também não há precipitação em forma de água de chuva. Aqui a precipitação é em forma de neve. Afinal, nós estamos no extremo norte do mundo, ainda mais perto do Ártico, praticamente no quintal do Papai Noel. Na Europa, ela está presente nas paisagens do norte da Rússia, da Finlândia e Islândia, por exemplo, países que estão localizados no extremo norte do continente. Esse ambiente bem frio está presente em áreas de maior altitude, e o clima predominante é o frio de montanha. Como eu disse, aqui não tem vegetação de grandes árvores, apenas algumas de pequeno porte e musgos, plantas que aguentam firme esse frio extremo. E essas plantas costumam se desenvolver mais no verão, quando a temperatura está maior e o solo está com menos gelo e neve. Aqui os solos também estão congelados a maior parte do ano. Então essas plantas, elas estão adaptadas a esse meio. Até porque um solo congelado é um solo bem infértil, devido à falta de matéria orgânica. Ah, já falamos isso na aula de hoje, você se lembra? Agora chegamos em uma região que nós já podemos começar a tirar as luvas, a tirar o cachecol, porém não pense que é assim o ano todo. Estamos no domínio das estepes, presentes na Ucrânia, na Romênia e na parte sul da Rússia. Aqui a amplitude térmica é bem grande. E o que isso significa? Significa que as temperaturas variam muito no ano, com verões muito quentes e invernos muito frios. Essa região apresenta uma característica bem diferente das demais, porque ela é considerada uma faixa de transição. Ela está entre as florestas temperadas da Europa, que vimos, e as áreas de deserto quentes do continente asiático. Isso afeta o seu clima, que não é muito úmido. É um clima seco, sem a presença de muitas chuvas na maior parte do ano. Aqui, a vegetação também é quase predominante de gramíneas, essa vegetação rasteira, que formam esses grandes tapetes verdes, já que o relevo dessa região ele é bem plano. Percebam que esse domínio também não apresenta grandes árvores. Isso ocorre devido à grande amplitude térmica que nós já falamos, que interfere no abastecimento de água por todo o território. E isso afeta a formação vegetal.
E vamos agora conhecer o último domínio morfoclimático e continuar nossa viagem por lugares mais quentes da Europa. Estamos agora no domínio mediterrâneo. E sim, está localizado na região próxima ao mar Mediterrâneo, em países como Grécia e Portugal. O clima daqui também é mais quente, porém no inverno as temperaturas ficam mais amenas pela interferência das cadeias de montanhas, que estão presentes em partes do relevo da região e tem maior presença de chuvas. Por ser quintal do mar Mediterrâneo, a região costuma ser bem úmida, devido à umidade que vem do mar. Até porque essa região é conhecida pelo mundo todo graças às produções de alimentos, principalmente uvas e azeitonas, com grande exportação de azeites e vinhos. E para isso é necessário que os solos sejam férteis, com boas chuvas e com um clima que seja adequado para a produção dessas frutas. Aqui temos a plantação de uvas e a de oliveiras, que são as árvores das azeitonas. Você já tinha visto essa árvore? Eu nunca tinha visto de perto, até porque isso não é muito comum no Brasil. Nossa, eu aprendi muita coisa conhecendo todos esses lugares. É muito diferente de todas as paisagens e vegetações que nós vemos no nosso país. Agora que nossa tour chegou ao fim, vamos voltar para casa. E a nossa próxima parada agora será o Brasil. Chegamos no Brasil e vamos agora relembrar os lugares e paisagens que conhecemos hoje. E eu quero saber se já deu tempo de você fazer o seu check-in de presença da aula. Para fazer esse check-in, você deve apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela e preencher o formulário de presença. Se você ainda não fez, faça agora mesmo antes que nossa viagem termine. Na nossa aula de hoje, fizemos um passeio pelas principais paisagens da Europa. Paisagens essas que se diferenciam pelas suas características naturais, como a vegetação, o clima e o relevo, que são bem diferentes. Conhecemos as florestas temperadas, com suas árvores de folhas alaranjadas, a floresta boreal e a tundra, regiões muito frias da Europa. E também as estepes e o Mediterrâneo. E aí, você achou muito diferente dos biomas e climas que vimos no Brasil? Conta pra gente! Agora uma atividade bem bacana para você fazer após a aula, com a sua família e seus amigos. Você já assistiu a filmes que mostravam as paisagens das cidades da Europa? Assista a um filme e nos conte as características e elementos naturais típicos da Europa que você percebeu no filme, baseado no que aprendemos na aula de hoje. Aqui vai algumas sugestões para você de filmes, como a animação Luca, o filme Cartas para Julieta, PS Eu Te Amo, Sob o Sol da Toscana, entre muitos outros que você pode assistir. Nos envie a sua atividade pelo nosso WhatsApp, que é o 27 9966 10 143. E não deixe de conhecer as nossas redes sociais do Dever em Casa na TV. Estamos no Instagram, Facebook, com @Dever em Casa na TV. E também no site, que é o www.tvdeverencasa.com.br. Lá você encontra o banco de aulas, para você ver ou rever as aulas que já passaram aqui na TV. Nesse QR Code você encontra todas as nossas redes sociais. E você, gostou de viajar comigo por tantos lugares diferentes? Eu gostei muito de fazer essa viagem com vocês. Então, tchau, tchau! Até nosso próximo encontro e próxima aula de Geografia. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!